Queridos e queridas, a gravação começou. A partir de agora, tudo que for dito por você poderá ser utilizado contra você. Palavrões estão proibidos, como é o caso de catapimbas, carambolas, paspalho, macacos me mordam, bobo, bobão, boboca e bobalhão. Também não podemos atos preconceituosos, como é o caso de homofobia, gordofobia, xenofobia, claustrofobia e aracnofobia. Então, bora! Bora, porque está na hora da magia começar. Pai, para! Tô impactado. Bora, meu povo! Ai, sim. Queridos, deixa eu me apresentar. Deixa eu só abrir aqui a nossa apresentação para quem não me conhece. Daqui a pouco eu me apresento. Só um minutinho. Só um minutinho. Um prazer inenarrável, incomensurável, estrogonoficamente falando, helps, estar aqui com vocês hoje. Beleza? Para quem não sabe, eu sou o Tio Galvez, esse daí é o Léo. Nós somos teacher de geografia. Geográfico. Beleza? Manda brasa aí, Como Léo. você me lança um teacher, depois você fala em português, pô. Você tem o inglês fluente. Júnior, eu sou bilíngue, eu falo português e merda. Fluente mais em merda, mas fala português também. Essa daí. Galerinha, boa noite para vocês aí. Para quem não me conhece, para quem conhece também, meu nome é Leonardo. O pessoal me chama mais de Léo, beleza? E aí eu coloquei aí algumas coisas voltadas à minha trajetória acadêmica, vamos dizer assim, né? Eu, juntamente com o Titio Galvão, nós nos formamos na Universidade Federal de Viçosa, lá na UFV. Fomos alunos espetaculares, de destaque, esplêndidos. Nós ganhamos estrelinha na testa de destaque em muitas disciplinas, inclusive, né? E aí eu fiz aí uma pós-graduação em ensino de geografia e nesse momento, espero acabar em março, se Deus quiser, eu estou fazendo aí um mestrado em ensino de humanidades no IFES de Vitória. Em Vitória, porque eu moro no Espírito Santo, em Colatina. Não sei se tem alguém que é daqui ou mora perto aqui. Colatina, lugar do calor. Beleza? E, acima de tudo, é bom deixar claro que o galão da massa é quem manda nessa aula. E um fato histórico que a gente não pode esquecer, que é o tal do 9-2. Beleza? Para os flamenguistas de plantão, quinta-feira será a nossa vingança. 3-1 para o Galo. Ó, tá gravando, hein? Vou dar 3 segundos pra você começar a gravar, ó. 1, 2, 3. Quinta-feira que vem, dessa semana pela Copa do Brasil, Clube Atlético Mineiro, 3, Urubuzada, 1. Tá gravado, é isso. Ah, e meu Instagram tá aí, se você quiser, pode me seguir lá, que a gente posta um monte de coisa. Geografia do curso, do galo, de merda, um monte de trem. Me segue lá. Do Léo viajando para fora do Brasil, que ocorre com grande frequência. Com grande frequência, vai nessa. Vai. Eu tava no Chile semana passada. Eu tava sem a trabalho, rapaz. Aham. Fui na Cordilheira dos Andes. Meu coração geográfico quase que pifou. Sensacional. Vai para já é cardíaco. Só me faltou um terremoto. É só que eu tava querendo, mas não rolou. Tá. É isso. Queridos, para quem não me conhece, sou o Galvão, vulgo Tio Galvez. Pessoal, eu gosto de dizer para o pessoal que eu sou professor aqui desde que tudo era mato. Beleza? Lá em 2020 para 2021, quando o cursinho era só biologia, matemática, química e física, e os alunos começaram a pedir para ter aula de outras matérias, o Mateusão me chamou e aqui estou até hoje. Graças a Deus, o Mateusão nunca assistiu uma aula minha, porque senão já teria sido demitido. Mas enfim, continue sem assistir. Pessoal, também comecei a dar aula em 2011, né? 14 anos já. Eu, o Nael, que é o outro professor de geografia do cursinho, e o Léo, somos da mesma turma da geografia aqui na UFV, na época, né? A gente era da mesma sala.
E, coincidência ou não, hoje existem estátuas espalhadas, nossa, pela UFV, por conta do brilhantismo em que nós passamos por aquele local, né? E aqui estamos hoje com vocês, passando um pouco da nossa luz, beleza? Pessoal, já estou um pouco velho de guerra aí, já tenho conhecimento muito grande em ESA, SpaceX, PISM, o PASES, né, que está voltando ano passado, a gente já está entendendo a maneira, o FMG já estamos estudando o edital, estudando as possibilidades do vestibular seriado FMG, também tenho algumas experiências em vestibulares ou concursos militares, como a própria ESA e a SpaceX. Enfim, galera, a gente conhece um pouquinho e pode ter certeza, no PISM, a gente, eu, Léo e o Nael somos o bicho da goiaba preta. Pessoal, para quem não sabe, junto com o Mateusão e com o Vitão, nós também temos, eu, Vitão, Mateusão, um curso preparatório da UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Não é seriado, é vestibular, como se fosse o Enem. Beleza? Mas quem quiser me seguir lá, só procurar no Instagram Magos da UERJ, beleza? Opa, a Ana já mandou uma pergunta ali excelente. A mesma coisa que cai no PISM, cai no PASES? Não. Conteúdo programático bem diferente, tá? Basicamente, você tem um tema que cai no PISM-1 e que cai no PASES, que é cartografia. Em compensação, o conteúdo programático do PSAS, que é o da UFMG, é muito semelhante ao do PISM, tá bom? Então, o PASES, que é o da UFV, já falando aqui de cara para vocês, pessoal, ele tá diferente. Existe só cartografia ali de igual em relação ao PISM e ao PSAS. Beleza? Tranquilo? Entendido? Pessoal, dando continuidade aqui agora. Olha só. Ano passado, isso aqui tá errado. 2023, esqueci de atualizar. Em 2024, pessoal, eu, o Léo e o Nael gabaritamos a prova do PISM. O que acontece? Todo final de curso, galera, na última semana do curso do Mago, a gente faz as projeções. As projeções só ocorrem para os alunos do nosso curso. Ninguém de fora participa das projeções. Só quem é aluno do curso. Pessoal, e aí na projeção é o momento que a gente coloca para os alunos falando: isso daqui a gente acha que cai. E, então é o momento da gente projetar a prova. E ano passado, todas as questões que caíram na prova do PISM foram faladas dentro da projeção, galera. 100%. 100% de aproveitamento. No PISM 2, das 7 questões, nós falamos 6. Beleza? Ou seja, professor, você fala como? Não, a gente fala os temas, né? Nas projeções. Ó, esse tema aqui, galera, ó, foca. Por exemplo, Porto Alegre, galera. A gente falou, galera, chuva em Porto Alegre. Obviamente vai ser cobrado. Veio na prova. Beleza? São coisas desses tipo que a gente fala nas projeções e que facilita o aluno para dar aquele último gás ali no foco do estudo final dele ali. Beleza? Tranquilo? Galera, ano passado, eu, Léo Nael, 100% das projeções. Ano retrasado, 6 de 7. Ou seja, por que a gente acerta as questões, galera? Porque a gente conhece. A gente estuda a prova do PISA. A gente não é só professor que conhece o conteúdo. Existem professores que são fantásticos dando aula, mas ele não te direciona. As aulas são fantásticas, mas ele não te direciona. Aqui a gente direciona. Vocês podem ter certeza. A gente vai direcionar você a conseguir sua aprovação. E é por isso que vocês estão aqui. Queridos, hoje nós vamos falar um pouco sobre. Eu não vou falar um tema apenas, mas são questões naturais de forma geral do Brasil, beleza? A gente vai tentar dar uma pincelada justamente nos aspectos gerais, naturais do nosso território. Galera, você pode ser um desses daqui a 3 anos. Um dos nossos alunos aprovados na UFJF. Galera, obviamente, isso aqui são só alguns. Ano passado, pessoal, foram 400 alunos aprovados no curso do Mago. Repetindo, 400 alunos. Para vocês terem uma noção, chegou a quase 25% de todos os alunos aprovados no PISM passaram aqui nas nossas mãos. Pessoal, é algo absurdo, beleza? É algo surreal. Vocês não têm noção. A quantidade de alunos nossos são aprovados
do vestibular da UFJF Seriado. Beleza? E aí, pessoal, uma coisinha para vocês. Quem quiser ganhar uma lista de exercício extra, é só fazer um story da aula, tira uma foto, posta stories, não precisa ser desse momento agora, de qualquer momento da aula, marca Mago do Pisme e envia no WhatsApp, que está lá no link do Instagram, pro Matheus o seu print, o print que você postou stories, beleza? Tranquilo? Não, Laura, é cada aula uma lista diferente, beleza? Então, faça isso e envia lá para o Matheus no WhatsApp, como eles falaram com vocês na aula anterior, para vocês receberem essa lista sobre a temática da aula de hoje. Mas, como dizem aqui em Viçosa, rapadura é doce, mas não é mole, não. Galera, não tem jeito. Ah, professor, é comum cair domínios morfoclimáticos no PIS? Olha, eu vou ser sincero. Não necessariamente é comum cair a termologia domínios morfoclimáticos. Cai, mas não é o conceito mais cobrado. Porém, galera, se você entende os domínios morfoclimáticos para a prova do PISM, entende eles de forma geral, galera, 3 questãozinhas aí, pelo menos, você vai matar já de cara. Beleza? Por quê? Primeira coisa que a gente precisa entender, galera, é que domínios morfoclimáticos não é uma classificação de vegetação. Domínios morfoclimáticos não é bioma. É um conceito diferente. Muita gente troca. O domínio da Amazônia é um bioma. Opa, peraí. Bioma é uma coisa, domínios morfoclimáticos são outra. Bioma é um conceito mais da biologia. Não quer dizer que não possa aparecer na geografia. Mas o conceito de bioma está vinculado às relações existentes entre os seres vivos, micro-organismos, a vegetação, os animais. Essa parte dos micro-organismos e dos animais é importante para a geografia? Até é, mas a gente não aprofunda nisso. Agora, quando a gente fala de domínios morfoclimáticos, a gente trabalha 5 elementos naturais que são amplamente estudados aqui na geografia. Que seria o clima, o relevo, o solo, a hidrografia e a vegetação. E aí, a partir, galera, destes 5 elementos naturais, o sujeito, um dos maiores geógrafos já existentes, Aziz Nassib Absaber, cria no Brasil a classificação dos domínios morfoclimáticos. Sim, é o mesmo sujeito que fez uma classificação lá em 1962 do relevo brasileiro. O cara era o bicho da goiaba preta mesmo. Beleza? Ele é brasileiro. Beleza, Tarcísio? Galera, olha só. Dessa maneira, nós temos 6 domínios morfoclimáticos. Ó, temos aqui o Amazônia, temos aqui, deixa eu fazer de outra cor aqui, o domínio da Caatinga, temos aqui, ó, o domínio do Cerrado, e esse daqui eu chamo um pouco de atenção, porque muita gente acha que o número 3 aí é o domínio da Mata Atlântica. Não, é o domínio dos mares de morro. Como eu falei, isso não é vegetação apenas. Beleza? Tranquilo? Então, pessoal, no caso, o 3 aqui é mares de morro, que é uma região de relevo ondulado. O 5 aqui é o Planalto das Araucárias, ou domínio das Araucárias. E o 6 seria as pradarias, ou os pampas. Tranquilo? Beleza, eu vi alguém perguntando, a prova do SAS vai ser igual a prova do PISM? Não, o modelo de prova é diferente. Tá? O modelo de prova é diferente. Por exemplo, o PISM vai ter 2 questões abertas. Até onde eu vi no PSAS, não tem essas questões abertas específicas de cada matéria. Beleza? Galera, olha só. Lembrando, o slide será enviado para vocês. Beleza? Então, pessoal, não se esqueçam. Nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 domínios. E aí, a gente tem ainda uma faixa de transição. As faixas de transição são áreas que não possuem uma característica específica apenas. Mais para frente, o tio Léo fala das faixas de transição com vocês.
Vou começar falando... Não, não repete. Vou começar falando do domínio amazônico. Beleza? Galera, quando a gente fala do domínio amazônico, a gente está falando da região amazônica norte no Brasil. Beleza? Galera, é um domínio de grande extensão territorial. E aí, quais seriam essas características, né? Primeiro, característica vegetacional, galera, a floresta amazônica. Beleza? Floresta amazônica, que a vegetação pode ser dividida em 3 grupos. A mata de igapó, deixa eu mudar aqui para vermelho. A mata de igapó, que seria essa vegetação literalmente aqui, ó. Opa, botei o 2. É 1. Pessoal, essa vegetação literalmente às margens do rio, praticamente dentro do rio, tá? É uma vegetação extremamente adaptada à água. Temos também a mata de várzea, que também está próxima ao rio, mas já está um pouco mais afastado do rio, mas quando o rio enche um pouquinho, onde se tem a enchente, chega a mata de várzea. É por isso que existe a termologia campos de várzea. Os campos de várzea são os campos de futebol que estão às margens dos rios. E por último, nós temos na floresta amazônica a mata de terra firme. A mata de terra firme, pessoal, ela compreende a maior parte da floresta e são as áreas em que a água não chega. As águas das enchentes não chegam. Ali é terra firme, onde se tem a maior biodiversidade, onde se tem a maior concentração vegetacional e onde se tem as espécies de maior porte dentro da floresta amazônica. Pessoal, sobre o domínio amazônico, primeiro, solos bastante lixiviados. Opa, o que seria mesmo o conceito aqui de lixiviação? Ó, podemos pensar no processo de perda de nutrientes do solo. Nutrientes do solo. Ou lavagem do solo. Pessoal, por que que nós dizemos que o solo da Amazônia é um solo muito lavado? Por conta do clima úmido. É um ambiente extremamente úmido, então infiltra muita água. Então, essa água no processo de infiltração, essa água no processo de escoamento superficial, acaba retirando os nutrientes do solo. Por isso, o solo da Amazônia, de maneira geral, possui característica de ser um solo pouco fértil. Professor, então como existe no solo pouco fértil uma floresta tão grande? A questão da matéria orgânica é essencial a esse solo. Da mesma maneira que a floresta usufrui das propriedades do solo para se desenvolver, ela devolve como matéria orgânica ao solo essas propriedades. É o que nós chamamos de ciclagem de nutrientes. Beleza? Então, ó, a questão de ser bastante lixiviado. Ô, Galvão, úmido. Só lembrando aí que essa matéria orgânica, né, pode aparecer como serra, lá da floresta, pode aparecer como serrapilheira. Beleza, galera? Palavrinha importante aí para vocês lembrarem. A serrapilheira, pessoal, é aquelas folhas que ficam no chão da mata e que faz você escorregar e cair de bunda no chão. Né? É a matéria orgânica ali no chão da mata, da floresta. Beleza? Galera, a hidrografia é extremamente densa, né? Quando a gente pensa em hidrografia amazônica, a gente está falando da bacia amazônica, que é a maior bacia hidrográfica do mundo, tanto em extensão territorial, em área, como em volume de água. Então, galera, a abundância em água nessa área, nesse domínio morfoclimático, é gigantesca. Beleza? Ó, eu só coloquei aqui, mas não falei, ó. Bacia amazônica merece muito destaque. Pessoal, obviamente não é o foco para o PISM-1, merece destaque até mesmo na navegabilidade. Pessoal, eu já fui em Manaus. Não tenho vontade de voltar, não curti muito não. Muito quente, muito úmido. Mas, galera, a quantidade de embarcações no Rio Amazonas, meu amigo, no Rio Negro, é muito grande. A galera se desloca de uma cidade para outra, principalmente por embarcações. Inclusive, as cidades normalmente se encontram às margens dos rios navegáveis, justamente porque facilita as pessoas se ocuparem, estarem nas margens dos rios para elas circularem. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Ô, galera, o Gabriel falou que tem as listas. Mentira, a gente não mandou a lista para ninguém.
Então, continuando. Olha só. Clima equatorial. Beleza? Quando a gente fala, pessoal, do clima equatorial, a gente está falando de um clima que é quente e úmido o ano inteiro. Ou seja, observem esse climograma. No climograma, pessoal, nós temos o quê? A linha representa para a gente a temperatura. Observe, então as temperaturas aqui na região amazônica, as médias mensais, estão variando aqui aproximadamente ali do 26 ao 24 graus de média, ou seja, varia pouco. Só 2 graus de variação de amplitude térmica, isso é muito pouco. Então é quente o ano inteiro. Pessoal, 25, 26 graus de média de temperatura é muito quente. Beleza? E a precipitação também é elevada durante todo o ano. Observe, o segundo semestre, ó, seria essa parte aqui, chove um pouco menos, é verdade. Tanto que se tem, neste caso, as principais cheias do Rio Amazonas, do Rio Negro principalmente, justamente no primeiro semestre. Mas não quer dizer que chove pouco no segundo semestre. Beleza? Precipitação seria justamente as diferentes formas, né, de se chegar a água para nós. Existem 5 tipos de precipitação, né? O granizo, a neve, a chuva, o orvalho e a geada. Beleza? Pessoal, importante, para ser clima equatorial, alguns lugares fala que é necessário de mais de 2.000 milímetros de chuva anual. Outros falam 2.200, mas vão ficar aí mais de 2.000 milímetros. Para vocês terem uma noção, Juiz de Fora chove em torno de 1.400. Ou seja, é um local minimamente muito mais úmido que Juiz de Fora. Beleza? Tranquilo? Galera, enquanto o relevo amazônico é um relevo diversificado? É, mas a gente consegue visualizá-lo assim, ó. Você tem uma área mais alta aqui, seria o Planalto das Guianas. Guianas aqui era para estar em G maiúsculo. Que está a norte. Você tem uma outra área aqui mais alta. Nós podemos colocar vulgarmente como Planalto Central Brasileiro. Que está a sul. Então, a região amazônica é dividida entre 2 áreas planálticas maiores e ela é uma área mais baixa. Então, pessoal, ó, o Rio Amazonas, por exemplo, ó, ele corre aqui, na planície amazônica. Então, ó, essas áreas aqui, as margens do Rio Amazonas, daqui até aqui, ó, são áreas de planície. Enquanto nas bordas, né, do domínio amazônico, a gente tem regiões de planalto. Mas, entre elas, nós vamos ter aí a presença de depressões. Ou seja, galera, é um relevo bastante diversificado. Não se iludam pensando que toda a região amazônica é uma região baixa. Existem áreas um pouco mais elevadas. Beleza? Tranquilo? Entendido? Olha só, olha só. Galera, a questão conceitual do que é uma planície, do que é um planalto, não é o meu objetivo agora. Beleza? Tranquilo? Os 2.000 milímetros é a quantidade de chuva no ano. Tá joia? Entendido? Bernardo, sim, é comum os planaltos estarem sobre os crátons, mas não é uma regra. Existem planaltos sedimentares, por exemplo. Beleza? Galera, segundo domínio que eu vou falar com vocês, mares de morro, prestem bem atenção. Por que se chama mares de morro? Porque quando você vê, parece um mar. Estão vendo? Parece um monte de onda se movimentando, a água movimentando, só que é tudo de morro. Por isso se chama domínios dos mares de morro, porque o que sobressai aos olhos do sujeito nessa região é o relevo. Opa, opa, opa! Ai, pai, para! Por que eu preciso que você preste atenção sobre os mares de morro? Por quê? Juiz fora encontra nos domínios do mares de morro. Beleza?
Juiz de Fora se encontra nos domínios morfoclimáticos dos mares de morro. Primeira coisa, é um relevo ondulado, pessoal, repleto de morros, vales, morros, vales, morros, vales. Presença de serras também. Beleza? Não. Aqui, Maria Eduarda, quando a gente fala dos mares de morro, voltando aqui, ó, é o número 3, tá vendo? Se encontra bem próximo ao litoral, tá bom? Beleza? Uma região ondulada próxima ao litoral brasileiro. Queridos, Às vezes pode parecer, né, Galvão, como a parte do relevo, como o relevo mamelonar, né? exatamente, Mamelonar ou de meia laranja. mamelonizado, mamelonado, Exato. ou seja, formato meia laranja. Por que formato meia laranja, né, Léo? Corta uma laranja no meio. Fica, ó, morrinho. Assim, opa, desculpa. Ou seja, o que é uma laranja, meia laranja? É isso daqui, ó. Imagina só que você tem uma laranja, meia laranja, ó. Ou seja, você vai ter várias meias laranjas, né, no relevo. Por isso que é em formato de meia laranja. Isso é um relevo mamelonar ou mamelonizado, beleza? Tranquilo? Sim, nossos alunos terão acesso a essa aula, sem sombra de dúvida. Pessoal, região de Mata Atlântica é um bioma, agora falando de bioma, ou da vegetação da Mata Atlântica, muito degradado. Estima-se que nós tenhamos menos de 8, ou cerca de 8% apenas, de Mata Atlântica preservada, viu, pessoal? Por quê? Primeiro, vamos pensar no aspecto histórico. Pensando no aspecto histórico, Mata Atlântica, a colonização ocorre no litoral. Região ali, presença de quem? Mata Atlântica. A maior concentração populacional do Brasil se encontra onde? Região de Mata Atlântica. As principais áreas industrializadas do Brasil se encontram onde? Mata Atlântica. Por isso que é tão degradado, velho. Economicamente, populacionalmente, é onde se tem os maiores focos no nosso país. Então, se tem uma alta degradação. Ó, deixa eu botar uma setinha vermelha aqui. Só um minutinho. Alto grau de degradação. Alto grau de degradação. Fortes concentrações. População. Opa, eu fiz populacional aqui, gente. Populacional. Populacional. E econômica. Beleza, pessoal? Galera, muita atenção. O PISM gosta de trazer questões vinculadas à degradação ambiental? Não. O PISM não gosta. O PISM adora. O PISM ama. E mais, ele prefere que essas questões apareçam aonde? Na prova aberta. Por quê? Galera, a prova aberta do PISM, ela vai exigir de você conhecer, por isso que normalmente vai ter uma letra A pedindo para você citar algo, mas ele também quer que você seja crítico àquilo, que você saiba argumentar sobre o processo, sobre o problema. A letra B vai pedir para você justificar, explicar algo. Então, galera, existe um formatinho. E quando eu falo de degradação ambiental, é algo que existem argumentos, é algo que existem discussões a respeito. Por isso, fiquem espertos. Essa alta degradação da porção leste brasileira, do litoral brasileiro, na região dos mares de morro, é muito comum de cair no PISM. Nos mais diversos aspectos, seja a partir da mineração, seja a partir dos deslizamentos de terra gerados pelo desmatamento ou pela ocupação do ser humano. Isso não cai, isso despenca na prova do PISM. Beleza? Tranquilo? É entendido? Galera, e aí nós não podemos deixar também de falar dos solos. Principal característica dos solos aqui na região dos mares morro são solos bem formados, solos bem estruturados e solos muito profundos. Beleza?
mas com alto grau de erosão. Pessoal, muito comum presença de latossolos. Latossolo é o solo tipo aqui bem profundo. Muito comum a presença de latossolos. Professor, como que eu vou saber que o solo daqui é muito erodido? Olha o relevo. O relevo não é todo dissecado, não é todo morrado. Esses morros foram formados a partir do processo de erosão, galera. Então, o solo nessas regiões foi sendo erodido. Beleza? Por isso que a gente pode caracterizá-los como solo muito erodido. Clima, galera. Predominantemente clima tropical de altitude. Opa, eu esqueci de colocar o outro aqui, ó. E tropical litorâneo. Pode ser os dois, tá? Beleza? Ah, eu já tinha colocado ali embaixo. Mil perdões. Galera, o clima tropical de altitude se encontra a Mata Atlântica em locais mais elevados, como é o caso de Juiz de Fora, como é o caso de Petrópolis, beleza? Onde se tem uma sazonalidade climática, né? Uma época do ano é úmida, outra época do ano é seca, beleza? Tranquilo? Pessoal, tomem um pouco de cuidado nessa questão climática, porque o clima litorâneo, ou tropical litorâneo, ele não tem uma característica fixa para ele. Porque você vai ter clima tropical litorâneo no Nordeste, sei lá, no estado de Pernambuco. Mas você também vai ter clima tropical litorâneo no estado do Rio de Janeiro. E a dinâmica climática, até pela diferença latitudinal, né? Um está próximo da linha do Equador, outro está próximo do Trópico de Capricórnio, vai ser diferente. Mas são climas tropicais litorâneos. Beleza? Por isso, caracterizar em si a questão climática da região dos mares de morro, da Mata Atlântica, é muito complexo. Porque existe uma certa variação climática. Beleza? Tranquilo? Então, clima tropical de altitude. Entre os climas tropicais, ele é um pouco mais frio, por conta da maior altitude. Tranquilo? Essa é a principal característica dele. E, pessoal, não deixamos de lembrar da questão da bacia hidrográfica. Não existe necessariamente uma bacia hidrográfica da região dos mares de morro que se chama atenção. Por quê? Por ser uma região próxima ao litoral, é muito comum a presença de bacias hidrográficas que sejam pequenas, que nascem próximo ao litoral, ou o final de bacias hidrográficas maiores. Por exemplo, a Bacia de São Francisco. A Bacia de São Francisco possui sua foz na divisa entre Alagoas e Sergipe, região de mares de morro. Mas é só um pedacinho da Bacia de São Francisco que está ali. De forma geral, pessoal, são presença de diversas pequenas bacias hidrográficas na região. Beleza? Então, se tem uma grande abundância de pequenas bacias hidrográficas. Tranquilo? Com o marco dos rios de Planalto. Rios de Planalto são bons para quê? Bons para hidrelétricas. Show de bola. E, dando continuidade, vou falar aqui também do Planalto das Araucárias. Tomem muito cuidado. Primeira coisa que eu falo aqui para vocês é isso aqui, ó. Araucária, mata de araucária, não é um bioma. Ela é uma formação vegetal ou um domínio morfoclimático. Tomem cuidado. No mapa de biomas, a mata de araucária ela é englobada pela Mata Atlântica. Tá bom? Não é um bioma. Mas, na classificação dos domínios morfoclimáticos, nós a classificamos sim como um domínio morfoclimático. Primeiro, galera, a gente tem a presença de um clima subtropical com maior altitude. É uma formação vegetal, tá, Larissa? Galera, a gente tem a presença de um clima subtropical, mas em áreas de maior altitude. Por conta dessa maior altitude, as temperaturas desse clima subtropical são um pouco mais baixas, são locais que são possíveis ou plausíveis de ocorrer precipitação e neve. Beleza? Então, possibilidade de ocorrência de precipitação e neve.
devido à altitude. A araucária em si é uma espécie, tá, pessoal? Um pinheiro que é adaptado à neve. Possui, por exemplo, folhas acículas, beleza? Que possuem formato de agulha. Show de bola? Pessoal, a presença da altitude está vinculada às regiões serranas, né? Serra Catarinense, Serra Paranaense, Serra Gaúcha, beleza? E é uma área onde se tem divisores de água, ou seja, existem pequenas bacias hidrográficas voltadas ao litoral gaúcho, ao litoral catarinense, ao litoral paranaense, e ela também divide bacias ali da Bacia da Prata. São grandes bacias hidrográficas, como a Bacia do Uruguai e até mesmo a Bacia do Paraná, que é uma das maiores bacias mais importantes, bacias hidrográficas do Brasil. Beleza? Então, pessoal, de um lado ela circula para o centro, grandes bacias hidrográficas, do outro, pequenas bacias hidrográficas, seriam bacias secundárias. Galera, desculpa. E só para finalizar aqui, a araucária em si, ela tem um alto nível de degradação justamente porque ela possui uma madeira extremamente o quê? Valiosa. A madeira da araucária, ela é extremamente valiosa. E o fato que gerou o seu alto índice de degradação. Beleza? Tranquilo? Entendido? Vou passar a bola para o meu querido amigo Léo, que ele vai falar com vocês dos demais domínios, como o Cerrado, como os Pampas e como a Caatinga. Madeira valiosa, uma madeira excelente para fabricação de móveis, celulose, papel. Ô, Léo, seu áudio está mutado, hein? De novo, né? E... Pensa em indústria moveleira, pensa também, tem no sul tem um pouco dessa cultura da construção de casas de madeira, tudo isso gera devastação ali da região da Araucária. Deixa eu só colocar aqui o slide, então, para a gente poder continuar. Galera, respondi o máximo que eu consegui aí, mas é gente pra caramba, quase 500 pessoas, não dá, né? Tem meu máximo aí. Beleza? Deixa eu colocar aqui. Vamos lá, então. Então, nós vamos partir para os próximos 3 domínios morfoclimáticos, beleza? Começando aí pelo domínio de cerrado, beleza, galera? Galera, quando nós pensamos no domínio de cerrado, ali há uma predominância do clima tropical. Esse clima tropical, ele pode ser chamado também de tropical típico, beleza? Tropical típico. Porque eu vi alguém perguntou aí, pô, tem só clima tropical no Brasil? Não, a gente tem o tropical, só exemplos, né? Tem o subtropical, tem o clima do semiárido, o tropical de altitude, dentre outros. Então, existem aí uma variedade. O predominante, de fato, ou seja, o que mais tem, o que abrange maior área, é o tropical típico. Beleza? Galera, quais são as características centrais desse clima tropical? Tem uma frasezinha, um negocinho que de tanta gente ouvir, a gente acaba decorando, que é assim, ó, são 2 estações bem definidas, com verões chuvosos e quentes, e invernos frios e secos. 2 estações bem definidas, com verões quentes e úmidos e invernos frios e secos. É isso. Ou seja, você tem uma definição ali com 2 estações bem estabelecidas, com o momento que chove uma quantidade maior e um momento que chove bem pouquinho. E isso você consegue ver quando você analisa esse climograma aqui, ó, de Goiânia, beleza? Onde você tem ali, ó, o meiozinho do ano com baixo índice pluviométrico, pouca chuva, e o começo e final de ano, né? Com uma quantidade de chuva maior, beleza? E onde quando a gente olha a temperatura, é exatamente nesse ponto em que a linha da temperatura está mais baixa, é que a gente tem uma menor quantidade de chuva. Onde a linha da temperatura está mais alta, é onde a gente tem os verões aí bastante úmidos. Beleza? Galera,
saber ler, não é o objetivo da aula de hoje, mas se você se matricular no curso, isso é uma das matérias que nós vamos trabalhar. Tem que saber fazer uma leitura de climograma, tá bom? Isso é muito, muito, muito importante. Saibam fazer leituras de climograma. Dentro disso, pessoal, esse domínio, então, do cerrado, ele vai estar aí um divisor de águas, ele vai ser, né, um divisor de águas entre aí algumas bacias hidrográficas, que para quem não está lembrado, o que é uma bacia hidrográfica? Uma bacia hidrográfica é um conjunto de rios, né, onde você vai ter um rio principal e, ao lado desse rio principal, você vai ter ali uma imensidão, né? São muitos rios menores que são chamados de afluentes. Beleza? Então, a união desse rio principal com esses afluentes vão formar aí uma bacia hidrográfica. Então, o Planalto Central, ele vai ser um divisor, vai ser quem vai dividir essas três grandes bacias, importantes bacias hidrográficas do Brasil, que é a bacia do São Francisco, a bacia Platina e a bacia amazônica. Beleza? Importante característica do relevo desse domínio é essa questão dela ser divisor de água dessas bacias hidrográficas. Um outro elemento importante em relação a esse domínio, pessoal, é a característica do solo. O solo do domínio de cerrado é um solo naturalmente ácido, que você vai lembrar da química, que a acidez tem a ver com pH, né? Então, você tem lá que, quando você tem um pH ácido, você vai ter um pH que ele vai ser menor que 7, certo? Um pH menor que 7. Quer dizer que todo o solo vai ter o mesmo pH? Não, mas que grande parte desse solo vai ter pH abaixo de 7, um pH ácido. E devido a essa característica, pessoal, de acidez que se tem ali você tem se tinha, daqui a pouco a gente vai falar de um negócio, se tinha uma grande dificuldade de uma grande produção agrícola na região, beleza? Além dos longos períodos de estiagem. O que é estiagem? Gosto de falar essas palavras que elas podem aparecer no enunciado. Estiagem é pouca chuva. Então, além dos grandes períodos de estiagem, você tem ali um solo ácido que pode ser ali prejudicial ao plantio. Então, o que se desenvolveu ali naquela região, pessoal, inicialmente, foi a questão da pecuária extensiva, a pecuária bovina para gado de corte, beleza? Essa foi a atividade ali desenvolvida inicialmente. E aí você deve pensar, ninguém cria gado no meio da mata. Então, a primeira ação é o quê? É você desmatar, destruir aquele ambiente natural para substituir aquilo ali por pastagem, por um local mais adequado para a criação do gado. Porém, galera, o que acontece? Houve um processo de modernização do campo. Um processo onde se cria sistemas de irrigação, maquinários, sementes geneticamente modificadas, como o que são as sementes transgênicas, se criam os corretores de acidez, como a técnica da calagem, fertilizantes químicos, ou seja, o conhecimento científico entra no campo, a tecnologia entra no campo, e esse momento é chamado de Revolução Verde. Pô, vou colocar o verde, senão eu tenho toque, senão eu vou ficar louco. Revolução Verde. Pronto, deixa eu voltar para o vermelho aqui. Revolução Verde, que é o que? A tecnologia, é o conhecimento científico entrando no campo. Com isso, galera, começou a haver a possibilidade, que hoje ela é real, de corrigir essa acidez do solo. Ah, não está chovendo? Tem um sistema de irrigação, tem um fertilizante químico para nutrir o solo.
Tem a técnica da calagem para corrigir a acidez. Com isso, esse domínio ele foi invadido por um mar de soja. Beleza? Então, o que antes o café ocupava uma posição de destaque na agricultura brasileira, não que o café não é um destaque, ainda é, mas a soja chega com muita força. Com muita força. Só que, galera, ninguém planta soja no meio da mata. Ninguém planta soja ali. Então, a primeira ação de quem vai promover o plantio, do agricultor que vai promover esse plantio, é o quê? É limpar a área. E limpar a área é só um nome bonito para falar sobre o desmatamento, sobre a destruição desse ambiente natural. Beleza? Então, perceba como que o ser humano ele entra num domínio natural desse e modifica suas características. E nesse caso, existe um negócio que é, usando aí a fala do Galvão, não cai no pismo, despenca no pismo. Aprendi, viu aí, Galvão? E é o tal do avanço ou da expansão da fronteira agrícola. O que é isso? O que é essa ideia? A produção de soja ela fica tão concentrada ali na região do domínio de Cerrado, ali na região centro-oeste, e ela então começa a se expandir, a avançar em direção a outros domínios morfoclimáticos. Beleza? Então, a expansão da fronteira agrícola, o avanço da fronteira agrícola, é uma substituição do ambiente natural por, principalmente, agricultura de soja e pecuária bovina. Expansão ou avanço da fronteira agrícola. Importantíssimo lembrar disso aí. Beleza, galera? Sim, deixa eu beber uma água aqui. O nosso próximo domínio é o domínio da caatinga. E antes de mostrar as características, se liga no climograma. Aqui no lado, ó. Clima semiárido. Galera, o clima semiárido, ele é o clima mais seco do Brasil. Olha as barrinhas aqui embaixo do climograma. Olha a quantidade de chuva. Quantidades muito pequenas de chuva. Períodos muito longos, chovendo bem pouquinho. Né? Então, além das temperaturas serem altas, bastante altas da maior parte do ano, você tem ali pouca chuva. Então, é um ambiente natural que vai ter como característica climática, né? Principalmente aí, pouca chuva e altas temperaturas. Beleza? Então, baixa pluviosidade e altas temperaturas médias, ok? Diante dessa baixa pluviosidade, galera, vocês já vão imaginar que é um local que passa por dificuldades em relação à água. Ali está, como, por exemplo, o tal do sertão nordestino. O que é o sertão nordestino? É uma área extremamente, comparando com o Brasil, uma área extremamente seca, onde você tem uma presença de rios temporários. O que é um rio temporário? É um rio que tem água durante uma época e outra época, em um outro tempo temporário, esse rio seca. Por isso, galera, a importância que se tem da bacia do São Francisco. O Rio São Francisco, galera, é um rio perene. O que é um rio perene? Um rio perene é aquele que tem água no seu leito o ano inteiro. Você vai ter momento em que o rio vai estar mais cheio, vai estar mais vazio, mas ele não vai secar totalmente. Então, por isso, esse rio é tão importante, essa bacia é tão importante para esse domínio morfoclimático. Beleza, galera? Tranquilo? Uma outra coisa importante, vocês já estudaram em biologia uma parada chamada evapotranspiração? 10 mil anos para escrever.
Evapotranspiração. Meu Deus do céu. Evapotranspiração. Galera, a evapotranspiração, ela vai acontecer quando você tem lá a folhinha, beleza? A folhinha. E essa folha, ela vai ter um monte de buraco. E esses buracos nós vamos chamar de poro. Beleza? E aí o que acontece? A água, entre aspas, bebe água pela raiz e faz xixi pela folha. Você nunca viu uma árvore tirando o peru para fora. Nunca viu isso acontecer. O que acontece? Ela libera água pelas folhas. Essa liberação das águas pelas folhas é a evapotranspiração. Agora me fala uma coisa. Uma vegetação que está num local tão seco pode fazer tanta evapotranspiração? Pode ou não pode? Se eu tenho pouca água para beber, eu vou ficar perdendo um montão de água? Não vou. Por isso, galera, quando vocês olham, e essa foto aqui exemplifica bem, quando você olha uma vegetação de domínio de caatinga, essa vegetação ela vai ser predominantemente uma vegetação de poucas folhas, ou de folhas bem pequenininhas. Quanto menor a folha, menor a quantidade de poros. Quanto menos poros, menor a evapotranspiração. Ou às vezes, ó, as folhas elas vão se enrolar e vão ser transformadas em espinho. É uma adaptação para ela segurar a água dentro do sistema dela. Beleza? Isso é importante. Isso que eu ia dizer, Bernardo, é o tipo da vegetação chamada de xerófita. Beleza? Ótimo, 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 ótimo. Ok? Até aqui? Tranquilo? Sim, sim. E aí, galera, em questão de localização, eu quero até voltar aqui, porque eu queria ter mostrado isso no início. Só para você ver de onde a gente está falando. Aqui. A gente está falando, foi mal não ter mostrado no início, a gente está falando desse 4 aqui, tá bom? É aqui que a gente está falando. E essa região, deixa eu voltar lá. Aqui, ó. Essa região, nós vamos ter aí uma região estabelecida entre planaltos e chapadas, né? Do qual aí você tem aí chapadas do litoral, né? E as chapadas das bacias do Parnaíba. Tranquilo? Sim, sim. Domínio de caatinga. Lembra do clima? Lembra da baixa quantidade de chuva? Não. Das altas temperaturas? Lembra da vegetação que se adapta a pouca água? E aí ela tem que diminuir a evapotranspiração. Lembra do Rio São Francisco, importantíssimo, rio perene, água o tempo todo para ser utilizado, tanto pelos próprios elementos da natureza, quanto pelo próprio ser humano que vive ali na região. Beleza? Fala, Galvão. Só uma coisinha, teve um equívoco, né? Então, você estava falando de Cerrado, depois você foi para Caatinga, e você marcou Cerrado lá, velho. Volta lá na imagem. Pô, eu marquei mesmo. Volta lá. Nossa! Houve um equívoco! Aqui, ó. Vermelho no vermelho não tem jeito. Vermelho no vermelho não dá certo. Peraí. Aqui, ó. Semiárido. Obrigado, Galvão. Sertão nordestino, beleza? E bom ter voltado aqui para a gente lembrar de uma parada, galera. A gente tem a mania de achar que o Nordeste é todo semiárido. Que o Nordeste é resumo de seca e calor, ponto final. Isso não é verdade. Lá no 7º ano, você estudou que a região Nordeste era dividida em 4 sub-regiões, lembra disso? Que é a zona do litoral para dentro, a zona da Mata Nordestina, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte. Então, cuidado com isso. O Nordeste, ele não é completamente uma região de caatinga ou de semiárido. Você tem ali uma predominância deles no sertão nordestino. Sertão nordestino,
que é uma sub-região da região Nordeste. Beleza? Galvão, obrigado. Domínios de pradarias, galera. Deixa eu mostrar lá no mapa de novo. Opa! Aqui. Sem me equivocar dessa vez. Cadê? Amarelo não vai dar certo. Deixa eu pegar o vermelho agora. Aqui, beleza? Esse domíniozinho aqui, lá do Suzão do Brasil. Galera, deixa eu voltar. Quando nós pensamos no domínio de pradaria, galera, nós estamos pensando num clima subtropical. Subtropical. O clima subtropical, lá no inverno, tem uma massa de ar que eu acho importante lembrar, que é a... Vocês sabem o nome da massa de ar que chega ali no inverno? Antes de eu escrever? Sabe ou não sabe? Isso! O Leleco! Leleco oficial, é isso. Então, nós temos a massa polar atlântica. Beleza! Aí, o que acontece, pessoal? O clima subtropical tem 2 estações bem definidas, com verões quentes, chuvosos, invernos frios e secos. Sim, mas o período de temperaturas mais baixas, ele é estendido. Você tem temperaturas mais baixas do que os outros domínios. Um dos elementos que promove isso é a ação dessa massa polar atlântica. O distanciamento da linha do Equador, que você deve ter estudado na escola e vai estudar com a gente esse ano ainda, porque você vai fazer aí sua matrícula, que nós temos aí alguns fatores climáticos, que um deles é a mudança da latitude. Beleza? Tranquilo? Outra coisa importante, pessoal, é em relação ao relevo dessa região. O relevo do domínio de pradarias, ele recebe um nome, não é coxinha, não, tá? É coxilhas. Eu costumo dizer que esse é o domínio da fome. Você pensa na pradaria, você está pensando em padaria, pão, rosquinha. É o domínio da gulodice. E aí você vai para o relevo da coxilhas. Você lembra de coxinha, né? Então, ali você tem um relevo de coxilhas, não de coxinha, onde você tem um relevo bem planificado, porém, com leve ondulações. Galera, relevo plano e gado sendo criado, aqui, ó, maravilha, carne macia. Hã? Quando você cria, o Galvão falou de mar de morro, né, Galvão? Cria o boi de corte lá no mar de morro. O bicho sobe desse morro o ano inteiro. É o quê? Bodybuilder. É exatamente, ele vira o Ramon Dino, bovino, musculoso, o Arnold Schwarzenegger. E aí ele vai ficar com a carne dura, meu amigo, desvalorizada, tá por fora, em um relevo planinho, só com leves ondulações de coxilhas, você tem uma carne, ó, macia, valorizada. Então, aí você entende que um dos elementos economicamente importantes para esse domínio, mas que ambientalmente é péssimo para o domínio, é a tal da pecuária, em especial a pecuária bovina. Beleza? Tranquilo? Você ia falar um negócio, Galvão, ou não? Plantação de churrasco. Pronto, é isso. Coitado do boizinho. Minha boca até encheu de água, virou um corvo. Tá doido? Quando você vê que as Nelore assim no pasto, a boca não enche, não dá vontade de ir lá dar-lhe uma jogada dentro do porta-mala do carro e levar pra pôr na churrasqueira. É, a gente é bruto. Não era para fazer isso não, hein? Bem, aí, galera, o que acontece? Com a mecanização, o que é mecanização? É a chegada de tecnologia lá na área agrícola, lá no campo. Então, com a mecanização, galera, essas regiões também, elas se tornaram importantes, né? Esse domínio se tornou importante
para a agricultura, né? Aumentou a sua importância. Porém, ali a gente tem um limitante, a gente tem uma questão que é muito importante ser falada, que é a questão da arenização. Galera, os solos de lá são solos arenosos. E solos arenosos, quando eles vão aí passando por processos, principalmente o ser humano destruindo o ambiente natural, tirando a proteção do solo, tirando a cobertura natural, esses ambientes, eles podem se arenizar. E quando eles se arenizam, eles vão perder ou diminuir a capacidade de segurar, de reter água e também vai diminuir o nível nutritivo. Galera, um solo onde a água cai, plau, e ele não consegue segurar a água, o Galvão falou lá em domínio amazônico, vai ter o quê? Vai ter lixiviação. Ou seja, a água vai lavar o solo, diminuindo assim o seu poder nutritivo. Beleza? Isso é bem importante da gente lembrar. Então, essa arenização, ela é potencializada, coloca na prova aberta a palavra antrópica. Em vez de você falar pelo ser humano, pelas pessoas, fala assim, ações antrópicas. Então, a arenização ela é acelerada, ela é potencializada com as ações dos seres humanos, principalmente relacionadas à retirada da cobertura vegetal natural. Domínios de pradarias, beleza? Lembrando, como eu mostrei, lá no sul, beleza? Diante disso, nós falamos, então, dos 6 domínios morfoclimáticos existentes no Brasil. Mas quando você olha o mapa, esse é o mesmo mapa que estava lá atrás, você vê que aqui na legenda, você tem 7 categorias, vamos dizer assim. E essa aqui, uma delas, né, a que a gente não falou, que são as faixas, áreas ou zonas de transição. A zona de transição é um domínio morfoclimático? Não. Não é um domínio morfoclimático. Então, o que ela é? É uma área de transição. O que isso significa? Significa que, por exemplo, essa região aqui onde eu estou colocando esse X, essa região, ela pode ter características de domínio amazônico, de domínio de cerrado, de domínio de caatinga. É uma mistura. Então, essa região aqui embaixo, por exemplo, né? Só um exemplo, aqui onde eu estou colocando o X azul, pode ter características de domínio de cerrado, pode ter características de domínio de mar de morro, beleza? Então, quando nós pensamos em uma área, faixa ou zona de transição, nós estamos falando de regiões que têm características de 2 ou mais domínios morfoclimáticos, do qual um exemplo muito legal é a gente pensar aqui no Pantanal, beleza? O Pantanal, ele não é um domínio, ele é uma área, faixa ou zona de transição, beleza? Tranquilo? Então, a área de transição apresenta características de 2 ou mais domínios morfoclimáticos diferentes. Gente, alguma dúvida até aqui? Dúvidas, 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 dúvidas? E aí? Galvão, vai partir para aquela parte? Hã? Passa para um exercício, vou fazer um exercício. Beleza. Passa aí que eu vou fazer isso daí só para mostrar como já foi cobrado, né? Uhum. E antes do Galvão ler, Galvão, rapidão. Só lembrando, galera, para quem entrar aí no curso, nas aulas, a gente resolve exercícios durante as aulas, te manda lista de exercícios, tem simulado. Então, assim, resolver exercício é o caminho do sucesso. É o caminho do sucesso. Tem que resolver exercício. Beleza? Importantíssimo. Assim como assistir a aula. Se você só assistir a aula,
você está andando aí uma porcentagem. Mas se você assistir a aula e resolver exercício, cara, não tem como dar errado, não. Ô, Léo, o pessoal já descobriu meu segredo que eu durmo durante a aula. Olha que droga. Pô, ele não dorme, gente. Ele está concentrado, Cochilo. meditando. Beleza? Galera, olha só. Referindo-se a um dos domínios morfoclimáticos que mais sofreu degradação. Opa. Degradação, vamos lembrar aqui quais que a gente destaca na degradação. O Cerrado, os mares de morro, as pradarias. E também eu colocaria um pouco aí nas araucárias. Mas olha, eu ficaria nesses três aí. As pradarias na arenização, Cerrado por conta do avanço da fronteira agrícola e os mares de morro pelo processo de ocupação e colonização brasileira. Ó, o professor Aziz Absarbe o descreve como área de mais profunda decomposição de rocha e máxima presença de mamelonização. Opa, mamelonização topográfica. Acabou, galera. Relevo mamelonizado, ondulado, formato de meia laranja. Já vai lá, meu filho, marca a letra D de The Best e agradece o senhor. Mesmo que você não for católico, você chega e fala, pai, filho, senhor também, obrigado, senhor. Igual jogador de futebol faz. E beija a aliança, ó. Tá ligado? Porque, ó, matou. Relevo mamelonizado, meu amigo, é mares de morro. Refletindo a ação dos processos morfológicos tropicais úmidos, uma faixa hipossométrica cuja amplitude é superior a 1.000 metros. O que seria essa amplitude hipossométrica? Amplitude de altitude. Vocês lembram que eu falei com vocês que ele está presente tanto no clima tropical de altitude como no litorâneo? Ou seja, tem áreas baixas próximas ao litoral, mas tem áreas altas por conta do relevo, áreas de serra, que é clima tropical de altitude. Ou seja, você tem uma grande amplitude de altitude. Resposta: mares de morro. Beleza? Ou seja, pessoal, teria justamente por conta dessa diferença de amplitude hipossométrica. Mas olha só, os solos profundos, ele também é uma característica muito marcante dos mares de morro, apesar deles também existirem, por exemplo, no Cerrado. Mas eu acredito que teria que ter uma outra característica aí para a questão não ficar muito marcada. Sempre existem características que a questão coloca, que você fala, opa, é esse daí. Tem umas palavrinhas-chave. O dos mares de morro é o relevo ondulado, é o relevo mamelonizado, beleza? Alta degradação. Tranquilo? Alexa, é uma questão da composição do relevo brasileiro. Litoral, nível do mar. E aí, logo em seguida, você tem áreas planáuticas, elevadas e onduladas. Uma questão do relevo brasileiro. Porque ele não está só no litoral, ele também vai um pouco adentro, onde se tem área de planalto. Por isso que se tem. Exato, é o que tem a maior concentração populacional, né, Nicolas? Tranquilo? Léo, vamos finalizar? Vamos Eu finalizar. falar para os meninos aqui no finalzinho. Passa para nós aí. Passa para nós. Galera, olha só. Basicamente, o que a gente trouxe aqui para vocês é uma pequena amostra, né, do que nós fazemos no curso. Pessoal, para quem já é nosso aluno, pode confirmar, no nosso curso a interação ainda é maior do que foi aqui na aula. O áudio fica aberto para vocês fazerem perguntas, por exemplo. Né? A gente conversa com os alunos, a gente interage com os alunos. Não se tem 500 pessoas numa aula como nós tivemos aqui hoje. É uma aula, pessoal, que é possível ter essa interação. Passe para nós, Léo, por gentileza. E lembrando que essa interação também, né, Galvão, ele é via WhatsApp, então eles podem perguntar para a gente no WhatsApp, trazer questões. A Camila perguntando muita fofoca. Tem fofoca. Mas faz parte. Maria Antônia, isso daí depende. Por exemplo, tem aula que vai dar 40 pessoas online. Tem aula que vai dar 90. Tá? Então depende muito. Vou dar um exemplo. Hoje, no meio do ano, os nossos cursos extensivos normalmente 50 pessoas online, né, Léo? 50 assim, muito tranquilo mesmo. Fica nisso aí. Nunca ultrapassa 100, muito raro. Só os primeiros dias que, às vezes, uma turma vai dar, tipo assim, 100 alunos. Mas, assim, muito raro, tá? Normalmente, tem muitos alunos que assistem às aulas gravadas. Beleza? Tranquilo? Pessoal, como eu já disse, aprovamos mais de 400 alunos ano passado, pessoal. Eu duvido que vocês vão achar um curso, seja qual curso for,
em que se você tem essa interação direta com o professor, ao vivo, que aprova tanta gente. Eu duvido. Beleza? Os professores, nenhum é normal. Nenhum é normal, viu, gente? Mas faz parte do processo seletivo, pô. Primeiro, qual o remédio você toma? Primeira coisa, qual remédio você toma? Aí você tem que passar a listagem de remédio. Aí eles veem. Se for remédio muito fraco, não passa. Tem que ser só remédio faixa preta, tá ligado? Tipo karatê. Mas tudo é faixa preta. Ah, você é faixa preta de quê? Remédio. É assim que funciona. Beleza? O João tá perguntando aí se tem simulado. Tem sim, João. Opa, O intensivão tem simulado também. Passa aí para nós, Léo. Beleza? Novo. Mais uma? Pode passar. Galera, e o que nós temos no curso, já que perguntou? Primeiro, as aulas ao vivo, como nós tivemos aqui hoje, e todas as aulas ficam gravadas. Como eu disse, tem aluno que gosta de assistir só as aulas gravadas. Ah, professor, mas o problema de assistir a aula gravada, né? E se eu tiver uma dúvida, você tem acesso a nós, professores, pelo WhatsApp. Galera, vou dar um exemplo. Eu passei o fim de semana viajando. Vou assistir o Cruzeiro, infelizmente. Galera, cheguei aqui hoje, tinha, sei lá, umas 10, 15 mensagens para responder. Vocês entenderam? Os alunos têm acesso a nós pelo WhatsApp para fazer perguntas, tirar dúvidas. Obviamente, né, galera? Não é aquele cara, professor, grava um vídeo da aula. Não. Ah, professor, tem uma prova na escola de tal matéria. Não. É sobre o conteúdo que nós estamos trabalhando. Você tem total liberdade de tirar dúvidas com a gente. Igual, não sei se vocês perceberam, o Bernardo. Achou o Bernardo, chegou, Galvão, posso mandar uma dúvida aí pelo WhatsApp da aula de hoje? Eu falei, claro, meu filho. Você é aluno nosso, obviamente você pode. Então, pessoal, as aulas são interativas, como vocês viram, eu e o Léo um brincando com o outro, os próprios alunos brincando com a gente, sempre com muito respeito, obviamente, né, pessoal? E temos também um simulado por mês, simulado no mesmo modelo do PISA. 5 questões fechadas de cada matéria, com 2 questões abertas. Beleza? Toda matéria. 5 fechadas, 2 abertas, como é no PISM. Beleza? Léo, agora volta um slide para nós, Léo. E aí, galera, as vagas estão acabando. O que acontece? O curso extensivo, galera, a gente abriu um quantitativo de vagas, um quantitativo de turmas grande. Pra vocês terem uma noção, são 12 turmas do PISM 2, foram 8 turmas do PISM 1, não sei quantos foi do PISM 3, porque eu não dou aula no PISM 3, enfim. E qual que foi o problema, galera? Qual que foi o problema? O problema foi que os professores ficaram lotados de aula. Por isso, não vamos abrir muitas turmas para o intensivo e 80% das vagas já estão preenchidas. Ou seja, corre que ainda dá tempo de fazer parte disso. Pessoal, faz toda a diferença, beleza? Ô, Diogo, na realidade, cara, essa pergunta só não tem como eu responder em 5 minutos, porque depressão é uma estrutura do relevo, bacia hidrográfica está vinculada à hidrografia. Então são coisas completamente diferentes. Não se compara a elas, tá bom? Dentro de uma bacia hidrográfica você tem planalto, você tem montanha, você tem depressão, você tem planície. Então, um está vinculado a relevo, outro está à hidrografia, basicamente, tá, Diogo? Então, pessoal, corram que ainda dá tempo de conseguir isso. Fazer parte do nosso curso e ter aula comigo ou com o Léo. Beleza? Mais algo a dizer, Léo? Cara, acho que é isso mesmo. Então, assim, galera, é um curso que tem uma qualidade muito alta e os números aprovam isso, né? Quem não quer acreditar na gente, olha os números de aprovados, que os números falam por si só. E é isso. Espero que vocês tenham curtido pra caramba. Façam a matrícula de vocês. Semana que vem, né, Galvão? É isso? É isso, que semana que vem aí eu quero encontrar cada um de vocês, a gente começar, ó, firme e forte, naquele naipe, mandando ver, para chegar no final aí do ano, vocês fazerem uma prova assim, ó, sensacional. Beleza, gente? Obrigado da minha parte, valeu demais. Tamo junto. É isso. Queridos, muito obrigado por todos vocês. Fiquem na paz. Tamo junto. Forte abraço. Deixa eu parar a gravação, senão você já viu, né? Nós Ô, louco, pode não. Pô, foi um prazer